Bem-vindos ao nosso apartamento Cottage. A gente deu esse nome para apartamento por causa desse revestimento que está aqui atrás de mim, que a gente utilizou na parede. Eu vou apresentar ele hoje para vocês. É um apartamento com aproximadamente 89 metros quadrados. Fica aqui na Vila Leopoldina. Ele tem 2 suítes, tem mais alguns cantinhos, mais alguns ambientes que a gente deixou encaixado aqui no meio do apartamento. Mas antes de mostrar tudo pra vocês, eu quero saber se vocês já estão me seguindo em todas as nossas redes sociais. A gente é flaviatel.arc em todas elas, então quero vocês seguindo a gente por lá, tá bom? Então agora vem comigo que eu vou mostrar todos os detalhes desse apartamento pra vocês. Ó, logo aqui na entrada do apartamento, a gente já tem esse espacinho, que é aquela nossa famosa chapelaria, né? E na verdade, a gente utilizou esse espaço de chapelaria para criar uma divisão com um outro ambiente que está ali atrás do nosso ripado, que inclusive, eu quero ver se vocês adivinham o que está escondido ali por trás. Então, não vale roubar, não vale ver até o final do vídeo. Já quero vocês colocando aqui nos comentários qual que é o palpite pro que a gente fez aqui por trás, tá bom? Mas, voltando para a nossa chapelaria, logo aqui na entrada a gente tem um espelho. Gosto de colocar o espelho quando a gente tem a chance aqui logo na entrada, para dar aquela olhadinha no final, né, antes de sair de casa, conferir como que tá o look. A gente deixou aqui essa parte, né, que é uma prateleirinha de apoio para chegar, colocar chave. Logo no painel ripado também, a gente tem os nossos ganchinhos, que são ótimos para colocar uma bolsa, colocar uma mochila. E aqui nessa parte de baixo, a gente tem aqui uma sapateirinha. Então, como sempre, eu faço ela ripada assim, vazadinho, para poder ventilar os sapatos. E aqui a gente pode usar ele também como um banco, tá bom? Essa parte aqui de apoio. Então, chegar, sentar, tirar o sapato, deixar ele guardadinho aqui embaixo, que fica tudo super organizado. E aí, vou mostrar pra vocês então um pouquinho da sala. A gente já vindo pro ambiente de cá. Depois eu mostro pra vocês um pouco da cozinha. A sala, ela tá todos, assim, tons super mais clarinhos, são uns tons mais neutros. Então, o revestimento Cottage, que eu conversei com vocês, né, que a gente aplicou nessa parede de cá. E na parte de cima, tem essa prateleira, que a gente fez ela, na verdade, é em serralheria, tá? Ela é metálica, com um LED na parte de cima, pra gente ter esse jogo de luzes. Então, à noite vai assistir um filme? Nossa luzinha aqui de Netflix, própria pra deixar o ambiente bem aconchegante. Na parte de baixo, temos o rack. O rack tá no Louro Frejó, que é um MDF. E essas partes aqui do meio, como vocês podem ver, são ripadas, porque também por dentro a gente tem os equipamentos e a gente consegue utilizar eles com a portinha fechada, justamente por causa do vão, né? Então, para usar um controle, funciona super bem. Esse piso que a gente utilizou no apartamento, ele é um piso vinílico. O nome dele é um Mate, da Target. A gente optou por colocar ele no apartamento inteiro. Como a gente tem uma área integrada ali com a cozinha, o piso vinílico ele é bom para você fazer a limpeza, diferente de um piso laminado, por exemplo, porque o piso vinílico ele tem uma composição plástica, né, de borracha. Então, se você passa um pano úmido nele, não tem problema nenhum. Como a gente queria dar essa sensação de integrar todo esse espaço, que não é tão amplo assim, né, não é um espaço imenso, para não ficar travado e ficar com os pisos separados, utilizamos ele em todo este espaço. Entre a sala e a cozinha, a gente fez essa super bancada aqui num quartzo branco. Pro lado da sala, a gente tem esse espaço para ter as banquetas para refeições rápidas. Para o lado da cozinha, a gente tem toda uma parte aqui de mobiliário, de armários na cozinha mesmo, com a área do cooktop, a coifa. E aqui, eu acho que vocês já devem ter visto por aí, né? A gente tem aquela torrezinha de tomadas, ó. Então, aqui os clientes conseguem aproveitar, tem duas, uma desse lado e uma do outro. Então, os clientes conseguem aproveitar e ligar algum equipamento aqui, algum liquidificador, alguma coisinha assim. E pra cá, nesse canto a gente fez uma cristaleira. Então tem até um LED aqui no meio, né? Tá todo iluminado. Desenhamos essa cristaleira, que foi um pedido do cliente também, tem uma cristaleira na parte do apartamento. E a cozinha, ela tá toda num estilo mais provençal. A gente chama de estilo provençal,
quando tem essas moldurinhas e esses puxadores que são um pouquinho mais clássicos, né? Esse aqui é um puxador que a gente chama de puxador concha. E no cinza um pouquinho mais escuro também. Então, realmente, todo o apartamento tá super clarinho, as pedras são brancas, tudo claro, e a gente trouxe esse peso, carregou um pouquinho mais na cor da cozinha para ter um pouco mais de contraste. A pedra que a gente usou aqui é a mesma, é um quartzo branco, e esse quartzo, ele sobe. Ele vem aqui para essa parte que a gente chama de backsplash, que é onde pode respingar, né, água, se vai lavar alguma coisa, pode respingar alguma sujeira. Então a gente subiu com ele aqui. A parte da prateleirinha que a gente sempre faz com uma iluminação de LED para iluminar a bancada. E aqui a gente optou por colocar uma torneira que tem a mangueirinha, né? Tem bastante gente que gosta desse modelo. É muito prático no dia a dia, assim, na parte da limpeza. E um outro detalhezinho, a gente tem aqui do ladinho um dispenser para o detergente. Então ele fica embutido, fica aqui por dentro do armário, o acesso para conseguir colocar mais detergente, né, quando acabar. E fica tudo mais limpo aqui na parte da bancada da cozinha, né? Ainda aqui na nossa cozinha, nessa vista vocês conseguem ter uma boa noção de todos os elétricos que a gente conseguiu acomodar por aqui. Cooktop e a coifa que eu já comentei com vocês, mas a gente ainda conseguiu colocar a máquina de lavar louças. E pra cá a gente fez a nossa torre quente. Então, forno, micro-ondas aqui, coube direitinho. E pra cá, tem aquela questão do aquecedor que a gente tem nos apartamentos, mas nesse caso eu fiquei quebrando a cabeça, eu não queria que a gente tivesse um armário muito ripado, porque ia fugir muito do que estava pensado já pra marcenaria do apartamento. Então, desenhei esse armário que ele tem esse vazadinho aqui, ó, justamente por causa do aquecedor que fica aqui dentro. Então, para ter a ventilação, só que ainda mantém a mesma linguagem, né, do estilo provençal, que tá desenhado em toda a área da cozinha. E aí, a lavanderia tá integrada. A gente usou a mesma pedra, então aqui também temos um quartzo branco. E a gente fez o aproveitamento dessa parede inteira para poder colocar armário. E assim, aqueles armários que usa para colocar produto de limpeza, escadinha. Aqui no caso deles, eles não optaram por colocar o varal no teto. Então aqui dentro fica também um varal de piso. Tem a máquina, tá tudo certinho por aqui. Portinha para guardar bastante coisa. E aqui na parte superior, a gente trouxe esse armário com o MDF do Louro Frejó. Só pra dar uma cor também, pra dar uma graça, não ficar tudo tão no branco e dar uma aquecida no ambiente. Bom, a nossa cozinha é integrada com a nossa sala e a nossa sala integrada com a varanda. Na parte da varanda ficou realmente a sala de jantar, né? Então temos a mesa aqui posicionada com as cadeiras e a parte da churrasqueira. A gente deixou esse revestimento que é o Liverpool Black, ele é mate. Também foi uma escolha do cliente, preferências realmente de cor. E no fim das contas ele é ótimo, né? Porque como tá na área da churrasqueira, ele vai esconder um pouco aí a sujeira que posso fazer de um carvão, de um churrasco. Ficou perfeito. E a pedra que tá aqui, esse é um granito branco Itaúnas. É uma pedra que já tava no apartamento, então a gente aproveitou ela aqui. Como ela é clarinha, a gente trouxe o contraste realmente com o preto e com o MDF. Aqui por baixo tem a coifa também, tá? Da churrasqueira, que já foi entregue pelo apartamento. Mas a gente optou por fazer esse fechamento para dar um acabamento mais bonito para a parte da coifa da churrasqueira também. E os puxadores e o estilo aqui provençal também dos armários, eles seguem o mesmo modelo que a gente utilizou lá na parte da cozinha. Antes de mostrar para vocês o nosso espaço surpresa, nosso espaço aqui misterioso, para esse painel ripado, eu vou mostrar para vocês o que temos atrás dessa porta, que nada mais é do que o lavabo. Opa! Então, lavabo, a gente fez a integração também do piso, é o mesmo piso vinílico, ele vem para essa parte. E o revestimento que a gente utilizou na parede é um porcelanato um pouquinho mais escuro, esse é o Barcelona Antracita, vocês vão ver que a gente utilizou ele de novo lá no banho do casal.
Fizemos aqui essa bancada, que é uma cuba esculpida. Então ela tá aqui em pedra. E em volta dela tem esse acabamento também no MDF. Então é como se o MDF abraçasse a pedra praticamente. E aí desenhei também essa prateleirinha aqui, que é pra você colocar... Ela desliza, né? E é pra você colocar isso mesmo, assim, um sabonete, deixar alguma decoraçãozinha por aqui. E o detalhe do espelho, que ficou super bonito. E tá feito em serralheria. Também a parte do espelho. E aqui essas barrinhas laterais tem como função conseguir colocar ali uma toalhinha, né, pra enxugar as mãos. E um outro detalhe foram os pendentes, que tá no preto, pra dar destaque também, pra conversar aqui com o espelho. E eu gosto bastante, na verdade, de ter esses pendentes dentro do lavabo, porque fica uma luzinha assim mais aconchegante também. E aí chegou a hora de eu revelar para vocês o que temos por trás dessa porta, né? É um ambiente super xodó meu daqui. O que a gente fez pra cá? Uma brinquedoteca. Então, por trás dessas portas, fica o espacinho das nossas mini clientes, que ficou muito bonitinho, tá super detalhado. Eles precisavam de um espaço para as crianças brincarem, porque como são duas crianças, né, são duas meninas, o quarto já serve com a cama das duas e tinha um espacinho um pouquinho mais reduzido. Então a gente ficou pensando como encaixar o espaço de brincadeira, de ter uma bancadinha para elas também fora do quarto. E também uma outra questão era, podia trazer pra sala, mas como deixar isso na sala sem ficar com muita cara de bagunça, se for receber uma visita, alguma coisa assim, deixar um pouquinho mais escondido. E essa foi a solução. Então a gente tem nesse caixote aqui a brinquedoteca. Primeiro detalhe são essas portinhas com margaridas aqui, tudo em MDF, que ficou muito bonitinho. Então realmente é pra guardar brinquedo. Aqui tem o detalhe do puxador, ó, amarelinho. Aí, toda essa parte aqui, futuramente também vai ser uma bancadinha até de estudo para as meninas. A gente tem a área para colocar livrinho, colocar lápis, colocar canetinha. Tem uma iluminação aqui já para a bancada. E aí um detalhe, essa bancada, ela tem uma regulagem. Então, como vocês podem ver aqui do lado desses frisos, é realmente tirar a bancada e ir posicionando ela para cima conforme as meninas forem crescendo. Então, a gente já pensou nisso. E aqui embaixo a gente tem as caixas de brinquedo também. Então, temos 2 caixinhas de brinquedo. E ainda tem um espacinho que você pode realocá-las para cá, para um lado para o outro, colocar uma cadeirinha aqui embaixo. E aí, um outro detalhe é que aqui no cantinho a gente tem essa casinha, que na verdade é uma lousa. Então, assim, o espaço está super bem pensado para as crianças aproveitarem por aqui. E de acordo com o nosso cliente, elas já estão aproveitando muito. O que é perfeito, era o que eu queria ouvir, estou super realizada. E agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da nossa área íntima. Pra começar aqui no corredor, pra gente otimizar um pouquinho mais o espaço dentro dos quartos, a gente optou por fazer tudo com porta de correr. Então aqui que é o quarto das meninas, a suíte das filhas, a gente tem essa porta de correr. Ela corre por trás do guarda-roupa delas e a gente tem um aproveitamento melhor. Até porque antes a porta, ela abria muito em cima dessa porta aqui, que dá acesso ao banho. Então ficava meio complicado, porta de correr resolveu pra gente. E aí, quarto das meninas, eles têm 2 filhas pequenininhas, acho que é 1 e 2 anos, se não me engano. E ficou essa fofura, porque tá a coisa mais fofa do mundo esse quarto, é nosso xodó. Vou falar um pouquinho pra vocês dos acabamentos daqui. Essa cor que a gente usou na parede aqui é o Sonho de Nata. E a gente fez essa divisão aqui, ó, do rosa pro branco, só pra não ficar uma faixa sem nada. A gente fez esse arrematezinho aqui, ó, com o MDF, né, Carvalho Poro, que é o mesmo MDF que a gente usou pra fazer aqui essa beliche. Como elas são muito pequenininhas, a gente fez as 2 camas no tamanho de cama infantil. Então elas têm 1,20 m aqui de comprimento. Fizemos esse encaixe para, na parte de baixo, a gente ter esse armário. Ficou muito fofinho, que é aquele armário da bagunça das crianças, né? Pra guardar brinquedo, aqueles brinquedos maiores, assim, mais volumosos. E o detalhe da palhinha que a gente utilizou nessas portas. E esse detalhe também que ficou muito fofinho,
que são os puxadores, né? Que eu fiz esse desenho aqui mais arredondado também. Como é um quarto infantil, para fazer um joguinho, ficar um pouquinho mais lúdico. E esse mesmo detalhe do puxador, a gente aplicou no guarda-roupa delas também. Guarda-roupa, a gente conseguiu fazer em L, ter um aproveitamento melhor do espaço. A utilização da palhinha ali, sextavada também, que combina com a parte ali de baixo da bicama. Os puxadores, ficou tudo uma gracinha. Aí aqui a gente fez esse acabamento também do puxador, que ele é uma meia-lua, né? Ficou super delicado. E aí, um dos meus pontos favoritos aqui do quarto, que é esse acabamento, esse arrematezinho que eu desenhei como se fosse um pouquinho remetendo a nuvens, né? E por dentro dele tem uma fita LED, que é justamente para na hora de dormir, elas poderem ligar e ficar uma luz clarinha assim no quarto. Fica aquela luz gostosinha para criança na hora de dormir. E o papel de parede também, que a gente escolheu pra cá, é rosa. Esse daqui é da Moe, que a gente comprou. Pra combinar também, né? Tava tudo no tema rosa, mas pra não pesar muito, a gente colocou ele só nessa parede de cá. E o resto a gente deixou tudo no branquinho mesmo. E deixa eu só fazer uma observação pra vocês. Essa estrutura aqui, ó, ela é toda feita em aço. Ela não é em madeira, justamente para dar mais segurança e mais sustentação para as filhas do casal. Então, o que a gente fez? Ela é toda estruturada aqui em aço e ela vem com um revestimento que é uma fita adesiva na mesma cor do MDF que a gente utilizou no quarto inteiro. Então, a gente achou esse detalhe bem importante, justamente por causa da segurança das crianças. Entrando para cá, a gente tem o banho das filhas. E aí, assim, todos os acabamentos, vocês podem reparar que estão conversando, tem um diálogo ali, né? Uma conversa com os acabamentos que a gente já utilizou no quarto delas. Tanto o MDF, que é o carvalho poro, quanto os puxadores também, ó, que são arredondados. E eles arremetem, né, ao que a gente já fez pro lado de dentro do quarto. Temos esse detalhe que eu acho uma gracinha, uma fofura, que é essa mini bacia sanitária infantil. Como eu falei, as filhas são bem pequenininhas, então ainda vai um bom tempo para elas utilizarem essa bacia até eles trocarem por uma no tamanho normal. A gente fez essa pintura aqui em volta, essa faixa, só para ficar um pouquinho mais alegre por ser um banheiro infantil, né? A cor que a gente usou aqui é o verde silencioso da Souvenir. E dentro do box, a gente utilizou esse revestimento que eu amo muito da Porto Belo, que é o zigue-zague, mas a gente usou o blush, que é o rosado, né? Também pra combinar com o quarto, né? São duas meninas, aí lá tá tudo rosinha, aqui a gente também quis fazer tudo rosinha. Super combinou. E os metais, a gente fez eles todos no acabamento preto, que foi um pedido do cliente, então tá tudo combinando. Aqui o box, os metais dentro do box também, a torneira, toalheiro, tudo combinandinho. E que mais? Ah, tá. A pedra aqui que a gente usou é um branco prime, não é um quartzo, tá? Branco prime é uma pedra que é um pouquinho mais porosa do que o quartzo. E a gente não utiliza ela em cozinha, porque ela mancha. A gente só utiliza ela em banheiro, tá bom? Lembrem disso. E por fim, o piso que a gente usou aqui, que é o Barcelona Cristal, também da Porto Belo, que eu amo ele. É um cinza bem clarinho, mas tem um pouquinho de rajados, assim, que imita um pouco pedra. E é esse o resultado final aqui dos banheiros das meninas. Para este lado, a gente vai entrar na suíte do casal e eu já quero explicar só uma coisinha para vocês. A gente teve uma pequena mudança aqui na planta, então originalmente essa parede que vocês estão vendo aqui, ela não existia, tá? Aqui tinha uma parede e a entrada do quarto, ela era mais aqui pro lado, mas a gente fez essa adaptação para poder encaixar um home office que vocês já vão ver como que ficou. E novamente, que nem eu falei lá do quarto das meninas, a gente fez a porta de correr, que ela fica embutida por trás do armário. E aí logo na entrada a gente já tem meio que o closet do casal. Então fizemos toda aqui a parte dos armários, então tá tudo desenhado por dentro de acordo com o pedido dos clientes, com prateleira, gaveta, puxador, tá tudo certinho aqui do jeito que eles pediram.
E aí, a gente tem o home office. Então, para o nosso cliente, era muito importante ele ter um cantinho para trabalhar dentro de casa, porque ele trabalha muito de home office, que precisava ser isolado, porque ele tem 2 filhas bem pequenininhas que fazem bagunça e fazem barulho. E então precisava ficar escondido, precisava ficar sem barulho. O que a gente fez? Conseguiu fazer esse encaixezinho dentro do quarto. A gente colocou aqui uma portinha de correr. Ficou bem mínimo, tá? Eu sei que o espaço ficou bem pequenininho, mas é o que é o suficiente para ele mesmo no dia a dia. E aí, a gente fez essa bancada. Aqui tem aquele detalhe que eu sempre mostro nos vídeos. É a calha elétrica que a gente faz, né? Então todas as tomadas ficam aqui por dentro. E esse espacinho justamente é para poder o fio passar aqui para fora, tá bom? Esse MDF que a gente usou aqui é o cinza puro da Arauco. O MDF que vocês estão vendo é o Louro Frejó, que a gente também utilizou no restante do apartamento. E esse aqui é o grafito, tá bom? Que a gente utilizou do lado de cá. Esse revestimento aqui que a gente usou é o terracota da Portobello. Terracota Alpine, é isso, eu não vou esquecer o nome. Então que a gente colocou um tijolinho aqui, por quê? Como ele faz reunião, pra ele ter um fundinho, né? Pra ter uma textura nos fundos das reuniões dele. Então sim, dentro dessa suíte do casal, a gente conseguiu encaixar o closet, o home office, e aí justamente o armário que funciona, né, pro closet, ele que faz a divisão aqui pra área da cama mesmo, do quarto do casal. Então a gente conseguiu encaixar certinho a cama deles, que é a cama queen. Fez ali o acabamento nesse MDF que é o sal rosa da Arauco. Então a gente fez aqui uma cabeceira já amadeirada pra dar, né, um quentinho, não ficar encostando direto na parede na hora de deitar e ler um livro. Colocamos as luminárias no rosé, que foi um pedido deles também, e aí combinou bem com o tom da cabeceira. E pro outro lado de cá a gente só fez a instalação da parede. A gente não instalar a parede, a gente instalou na parede. Uma prateleira em cima para poder colocar os equipamentos. E a gente não colocou nada embaixo porque o espaço já era meio estreito, então a gente não podia travar muito a circulação. A gente tem o banho do casal. Todo o revestimento que a gente utilizou aqui é o mesmo Barcelona da Portobello que a gente usou lá no outro banheiro, né? Só que lá era o cristal e aqui é o antracita que a gente utilizou, que ele é um cinza mais escuro, né? Um pouquinho mais pesado. E dentro do box também é o mesmo revestimento de lá. É o zigue-zague, só que aqui a gente utilizou o zigue-zague white. Aí eu vou falar uma curiosidade só pra vocês aqui, que é o seguinte. Esse revestimento, tá vendo que ele é todo onduladinho? A gente não consegue dar um acabamento bonito nele, ele entrando dentro do nicho, né? Utilizando tudo no mesmo revestimento. Então, por isso a gente parou com ele aqui, fez as prateleiras e fez o acabamento aqui no branco prime, pra ficar tudo branquinho, bonitinho e retinho, tá vendo? Senão ia ficar muito esquisito. Se a gente virasse já com esse revestimento pra dentro do nicho, não ia ficar muito legal. Aí a parte dos metais também, de novo, tudo no preto, igual a gente fez no outro, e aqui ainda dá mais um destaque, né? E temos a parte do armário, do gabinete daqui da parte de baixo, que eu fiz esse ripado, que provavelmente a marcenaria quis me matar, mas os clientes gostaram muito, ficou bem bonito, ficou diferente esse ripado aqui na diagonal. E a gente tem essa estrutura toda em serralheria, onde a gente tem essa barra, que a utilização dela, além dela ser muito bonita, a utilização dela é mesmo para colocar uma toalhinha de rosto. E pra cá a gente tem esse armário de novo, que a gente sempre coloca todos os nossos projetos, que é um armário com a portinha de espelho. Só que a diferença aqui dele é que a gente tem esse acabamento mais arredondado, pra ficar um pouquinho diferente. Bom, é isso. Ficamos por aqui com o nosso tour pelo AP Cottage. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, se eu esqueci de falar algum revestimento para vocês, deixa aqui nos comentários, porque eu respondo. Se inscreve no canal, dá like, curte, compartilha, manda para seus amigos que estão construindo, que têm filhas, que vão fazer um apartamento que precisa de um quartinho infantil, para eles tirarem algumas ideias aqui também. E aguardo vocês no nosso próximo vídeo aqui no canal.